Olá a todos, sejam bem-vindos para a nossa mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns de Allan Kardec, hoje quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Nós estamos estudando a segunda parte, que trata das manifestações espíritas. E estamos no capítulo 14, que trata dos médiuns. E nesse capítulo nós vamos estar vendo os médiuns de efeitos físicos, que Kardec chamou de pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonâmbulos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. É uma variedade bastante grande e, surpreendentemente, não cobre tudo, porque a gente, depois, com o tempo, a gente percebeu que existem outros tipos de mediunidade. Mas, de uma maneira geral, esse é o grande grupo, e através dele, cada mediunidade, ela acaba meio que derivando outras, né? Então, mas o importante é a gente saber que existem muitos tipos de mediunidade, e mesmo quem tenha um tipo de mediunidade, o grupo de médiuns varia conforme a intensidade, o tipo. Então, naquele tipo de mediunidade, varia, então, a intensidade. Não existe um médium igual ao outro, ainda que seja um tipo de mediunidade. Então, vamos lá, vamos aprender sobre isso, segundo Kardec, né? Então, ele começa dizendo o seguinte, no item 159. Todo aquele que sente a influência dos espíritos, num grau qualquer, por esse fato é médium. A gente colocou em negrito aí pela importância dessa frase. Muitas vezes nós ouvimos isso. Ouvimos em palestras, ouvimos em sessões de estudos, ouvimos alguém falar, e é o que Kardec percebeu. E hoje a gente nota isso também. Então, quando a gente tem qualquer tipo de influência dos espíritos, ainda que seja num grau mínimo, podemos dizer, é médium. Poxa, mas eu não sinto nada. Não tem problema. Kardec vai e vai dar um pouco mais, vai estender um pouquinho mais, vai explicar um pouco mais isso. Então, ele fala que essa capacidade é natural ao homem. Portanto, nós, como encarnados, temos essa capacidade. É natural em nós. Então, sendo encarnado, já está predisposto a ter essa capacidade, porque ela vem no pacote, ela vem junto quando encarnamos. Então, portanto, não é um privilégio exclusivo. Então, não é um ou outro, não, realmente isso faz parte da nossa, digamos, constituição, né? Por isso mesmo, são raras as pessoas que não possuam nenhum dos rudimentos dela. Então, é muito raro pessoas que dizem, não, eu não sou médium, não tenho, não sinto nada. Não. Alguma coisa ele tem, alguma sensação, algum sentimento, ele percebe. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos caminhando na rua, e aí, de repente, me vem uma ideia, puxa, eu tenho que passar por determinado lugar. Então, essa intuição, esse lampejo, esse, entre aspas, sexto sentido que as pessoas dizem, né, que existe, pode estar ocorrendo ali um evento de mediunidade. Algum espírito pode estar soprando ou influenciando para que a gente deixe de tomar aquele caminho e tome outro, por alguma razão. Não vem ao caso o quê? Para evitar um acidente, para que aconteça um acidente, enfim, qualquer coisa que possa acontecer decorrente daquilo foi que a gente não, como um exemplo, né, não vamos nem explorar mais isso, porque é só um exemplo para dizer que naquele momento houve uma manifestação mediúnica, houve uma sensação da parte da pessoa. Então, um rudimento que seja, mas existe. Então, é raro, como diz Kardec, são raras as pessoas que não possuem nenhum dos rudimentos dela. Então, podemos dizer que todos são mais ou menos médiuns. Então, pronto, somos médiuns. Estamos aqui num grupo, aí quando vem
por exemplo, para Dani, uma frase, alguma coisa que ela vem na cabeça, ela vai lá e escreve, tudo. Pode estar ocorrendo uma manifestação mediúnica. Ela está sendo intuída a escrever alguma coisa. Quando alguém está fazendo uma palestra e flui de maneira natural, tudo pode estar ocorrendo uma manifestação. Um espírito está auxiliando pela importância que deve ter aquela palestra, pode estar orientando a pessoa, o palestrante. Numa prece, alguém está fazendo uma prece e vem aquela prece bonita, tal, muito provavelmente está sendo influenciado por algum espírito para fazer aquela prece. Então, todos nós podemos dizer que pouco, muito, mais ou menos, somos médiuns. Entretanto, ou seja, todavia, usualmente, nós qualificamos assim aqueles em que a mediunidade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos evidentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, ele precisa estar preparado para isso, por isso que essa organização tem que estar mais sensível, né? Tem que agir como uma antena, né? Então, nesse caso, quando uma pessoa se manifesta visivelmente, a gente fala, ele é médium. Essa pessoa é um médium ou uma médium. Então, ficou determinado, definido, convencionado que médium é aquele que tem realmente um efeito, né? É bem caracterizada essa mediunidade nele. Tá bom? É notável, além disso, que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira, que foi aquilo que a gente falou. Primeira coisa agora na nossa página de abertura aqui, né? Então, não são iguais. A mesma faculdade não não se manifesta igual em todos. Chico Xavier, vou dar um exemplo. Vou pegar bem um exemplo bem distoante. Era um médium psicógrafo, entre as mediunidades dele, a psicografia, que era extremamente fiel. O espírito realmente se manifestava através da mediunidade dele de forma muito clara, de forma muito fiel. O espírito queria falar aquilo e ele falava, porque encontrava nele essa antena mediúnica muito eficiente, que traduzia na escrita aquilo que o espírito queria dizer, queria se manifestar, queria comunicar. Além do que, o conhecimento de que Chico Xavier trazia de outras encarnações ficava à disposição do espírito. Então, a qualidade da escrita, a maneira com que ele escrevia, a profundidade, as áreas muito específicas e muito diferentes que o espírito se manifestava, encontrava no Chico tudo isso, as condições para isso. Agora, se eu for um médium psicógrafo, seguramente o espírito vai encontrar muita dificuldade para escrever através de mim, porque a minha condição mediúnica é muito pequena. Estou dando exemplo, olha só, estou me comparando com o Chico, mas claro, numa outra ponta, totalmente diferente, totalmente ineficiente, mediunicamente falando. Então, vocês percebem, a mesma psicografia se revela de maneiras diferentes em dois médiuns diferentes. Então, não tem um médium igual ao outro. E entre eu, como médium psicógrafo, zero, que sou, até Chico Xavier, nesse meio tem muita gente. Tem aqueles que estão mais próximos da minha mediunidade, tem outros que se aproximam mais da mediunidade de Chico Xavier. Tá? Não conhecemos, ou pelo menos agora, nesse momento, não dá para citar um outro médium, apesar que tenha o mesmo nível ou superior a Chico Xavier, apesar de ele mesmo falar isso, né? Ele próprio falava que tinha uma médium no Rio de Janeiro, que era uma senhora muito baixinha. Então, ele falava que era
a menor, deixa eu ver se eu consigo lembrar do que ele falava, porque ele se referia em estatura, né, como sendo menor, mas a maior médium de menor tamanho que havia, que era essa senhora, né, que eu não me lembro agora o nome. No meio de tanta coisa que a gente lê, acaba perdendo algumas coisas, porque é muita informação. Mas eu me lembro muito bem disso. Então, ele sabia que tinha médiums, né, que eram realmente muito, muito eficientes do ponto de vista mediúnico. Né? Não vamos falar em força de médium forte, médium forte, não. Vamos falar em termos dessa intensidade mediúnica. Tá? Então, há variedades. Para cada tipo de mediunidade, há variações, há, assim, nuances, né? E aí ele fala que as principais mediunidades, né, as manifestações são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Então, escrevente ou psicógrafo é a mesma. Psicografia vem da escrita. Tá? Então, aqui ele repete o que a gente vai estar falando em termos de médiuns de efeitos físicos. Então, ele começa falando que os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Então, quando se trata de algo que a gente visualmente, através dos nossos 5 sentidos, na verdade, a gente percebe, a gente evidencia, então são efeitos físicos. E os médiuns que fazem, né, na verdade, os espíritos, né, mas que os médiuns podem oferecer essa condição para os espíritos de que as manifestações ocorram de maneira que os nossos 5 sentidos percebem, então são efeitos físicos, efeitos ou fenômenos materiais. Então, um corpo se mexeu, um corpo inerte se mexeu, todo mundo viu. Todo mundo está olhando para alguma coisa, para o computador ou para o celular. Nesse momento, ele está parado ali. Né? Então, se todos... Bom, não é um bom exemplo, vamos falar diferente. Estamos todos reunidos presencialmente num lugar e tem um livro em cima da mesa. Esse livro se mexe. Então, houve um fenômeno material, um fenômeno físico. Então, aquilo é um efeito físico. Todo mundo viu o livro se mexer. Então, ou então fez um barulho, todo mundo ouviu o barulho. Então, isso é uma manifestação de efeitos físicos. E dentre esses médiuns de efeitos físicos, tem 2 tipos. Um chamado de facultativos e outros voluntários. Então, médiuns facultativos e médiuns voluntários. O que é o médium facultativo? Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder. Eles sabem que são médiuns e sabem que pode acontecer através da mediunidade dele. Então, esse é o médium facultativo, ele é consciente da sua mediunidade e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Se disponibilizam para isso. Então, eles são, digamos assim, por vontade própria, permitem as manifestações. Conforme já dissemos, ainda que pertencente à espécie humana, semelhante faculdade, ou seja, a mediunidade, está longe de existir em todos no mesmo grau. Então, varia o tipo de mediunidade próprio da pertence à espécie humana, nós, humanos, então aquele que tem aquela mediunidade, põe um outro médium vizinho dele, com a mesma mediunidade, tem diferença entre eles. Pode haver diferença de grau. Tá? Então, não existe
não existem dois médiums iguais. É isso, na verdade, que ele está querendo dizer aqui, tá? Para trocar em miúdos. Não tem dois médiums com a mesma mediunidade que sejam exatamente iguais, né? Porém, se há poucas pessoas em que ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Então, do mesmo jeito que tem médiuns que são, assim, quase que zero, né? A mediunidade quase nula, que não tem percepção nenhuma, tem aqueles que são os grandes médiuns do ponto de vista assim dos efeitos físicos, como a gente já estudou, que é por exemplo, o Daniel Douglas Home, que ele se levitava, ele conduzia o corpo dele onde ele queria. Ele saía por uma janela do segundo, terceiro andar de um prédio e entrava pela outra. Se atirava, todo mundo ia lá ver, pronto, tem um corpo lá embaixo. Não tinha nada. Aí ele entrava pela porta, subia pela escada e entrava, porque ele levitava. Então, esses são os médiuns capazes de grandes efeitos físicos, né? Então, um pouco ali atrás, quando ele fala nos médiuns facultativos e médiuns voluntários, ele pede para ver a segunda parte do estudo, né, do livro dos médiuns, nos capítulos 2 e 4. Eles tratam justamente das manifestações físicas, das mesas girantes e também da teoria das manifestações físicas. Nós já passamos por isso, já estudamos, né? Então, vocês percebem que, naquela época, Kardec já via que tinha tipos de mediunidade muito, assim, simplórias, né? Muito pequenas, né? Do ponto de vista do que podia acontecer, né? Em termos de efeitos físicos, e tinha aquelas que realmente eram mediunidades assombrosas, que levantava corpos pesados, que fazia aparecer espírito, né, através da doação de ectoplasma, que também nós já vimos isso, né? Translação aérea, ou seja, a pessoa vai de um lugar para outro, né? Então, esses são bem mais raros. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto e na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, embora não tenha lá muita importância, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Por quê? Porque Kardec está conduzindo as pessoas a fazerem experimentos. Então, esse é um livro que dá instrução sobre as manifestações espíritas, ou dos espíritos. Então, é um manual assim, da mediunidade. Então, então vocês leiam isso e, através disso, quer fazer teste? Faz. Não despreza se o livro só deu uma mexidinha, o copo que estava ali, né, só deu uma girada, assim, girou muito rápido. Então, aparentemente não tem importância nenhuma. Kardec não dá importância para isso, né? Mas ele fala que a título de estudo não pode ser desprezado. Podem proporcionar ensejo observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Então, tanto dá para ter assim conclusões, observações que possam ser de interesse, como também alguém falar, realmente não tem truque, realmente tem alguém ou alguma coisa que está mexendo nisso que eu não consigo ver, mas existe. Que é como ele fala assim, para convicção. Se bem que mediunidade, manifestação física, não convence ninguém que tem essa ideia, assim, que está convencido de que aquilo não existe, que aquilo é uma fraude, que aquilo... Ele não sabe nem explicar, mas que não existe. E nós já estudamos isso também, bem no começo, quando tinha os sistemas, né, que ele falava, as pessoas que ia variando, desde aquele incrédulo, que era contra, até aquele que aceitava. Entretanto, devemos ponderar que a habilidade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de meios de comunicação mais perfeitos, como a escrita e a palavra. Em geral,
a faculdade diminui num sentido, a proporção que se desenvolve em outro. Esse é o recado, ou a instrução, que Kardec está falando. Olha, a mediunidade muda. Tem gente que fala, nossa, eu escrevia muito. Hoje não. Hoje eu sou muito mais, faço muito mais a psicofonia, né? Nossa, antes eu fazia materialização, hoje eu escrevo. Então, vai mudando. E ele muda por quê? Normalmente, é pela necessidade. Num grupo mediúnico, ele se manifestar, ou a mediunidade dele de se manifestar daquela maneira, mudar de uma para outra. Então tem muita, ou até desenvolve outra, que ficam juntas trabalhando, né? Que se manifestando. Mas o fato é que pode haver essa mudança sim. Então, repetindo para que a gente tenha essa certeza. Em geral, a faculdade diminui num sentido, a proporção que se desenvolve em outro. Irmã Situfo, uma menina jovem, 15 anos, o pai leva lá para Kardec e fala, olha, ela até já escreveu livro, precisamos saber o que é isso, estamos colocando à disposição do senhor aí, para que ela possa trabalhar. E ela foi uma das médiuns muito úteis na codificação. E numa das revistas espírita, no ano de 1858, Kardec se refere a ela. Ela tinha escrito livros, aí depois ela deixou essa mediunidade, deixou de ser psicógrafa e entrou mais na psicofonia. Ela falava, os espíritos falavam através dela. E aí, aquilo que ela precisava que fosse escrito, ela ditava. Então, tinha alguém que ficava escrevendo, registrando aquilo que ela ia falando. Então, a mediunidade de psicografia, isso Kardec mostra, e por isso que ele comenta aqui, ele não dá esse exemplo no estudo de hoje, mas isso é uma realidade. Então, ela deixa um tipo de mediunidade e migra para outro, né? Porque ela era mais útil como psicofônica do que psicógrafa. Ela escreveu, tem 2 livros conhecidos dela, na verdade são 3, mas 2 mais conhecidos, a Joana d'Arc, né, que se comunica, então o título nem me lembro, assim, é algo assim como a vida dela contada por ela mesma, né? Então ela conta toda a vida dela. É um livro ditado pelo espírito de Joana d'Arc. E outro também é Carlos VIII, que também era um rei, né? E ele dita também para ela. Um deles eu tenho, o outro eu estou buscando, porque eu tenho curiosidade de conhecer o que esse rei falava. Bom, Joana d'Arc era muito mais influente, foi muito mais influente, muito mais projeção. Então é importante saber sobre ela. Mas esse Carlos VIII também me chama a atenção, que quem sabe um dos sebos da vida eu consiga localizar, né? Aí nós falamos dos médiuns facultativos, né, ou voluntários, e agora os médiuns involuntários ou naturais, que são aqueles cuja influência se exerce sem a sua vontade própria. Ele nem sabe que é médium. Não sei se vocês se lembram, aqueles que estudaram, que estiveram na sessão de estudos, que tinha um espírito batedor, um espírito que ele ficava numa determinada rua e ele fazia as pedras voarem, ele, né, fazia ruídos, pedras caíam de telhados, apareciam em algum lugar, eram como projéteis. Então aí invocam esse espírito e aí ele falava que era uma brincadeira. E como é que você faz isso? Eu nem sei direito como é que eu faço, mas eu faço. Tá, mas o que você utiliza? Eu utilizo o que uma moça, uma empregada daquela rua trabalha e ela me fornece material. E ela sabe disso? Não, não sabe. Aliás, ela tem o maior medo, é a primeira a correr quando eu faço as minhas brincadeiras. Então, esse é um médium involuntário ou natural. Ela nem sabia que estava doando o material necessário para que o espírito pudesse se manifestar.
de uma maneira brincalhona, de uma maneira perigosa, mas ele tinha a permissão de se manifestar. E se utilizava dessa médium involuntária, ou médium natural. Eles não têm nenhuma consciência do poder que possuem. E muitas vezes, o que de anormal se passa em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Então, escuta ruído, vê coisas se mexer, tudo isso, acha que é normal aquilo. Nem sabe que é ela que está fazendo, mas aquilo acontece tantas vezes ao longo de tanto tempo na vida dela que ela se acostumou. E nem sabe que é ela que está fazendo aquilo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que entrou agora, está começando, né, a doutrina espírita, e ela fica ávida pelo conhecimento. Tudo. Ela fala, eu chego no lugar, as lâmpadas piscam, algumas queimam. Né? E agora eu estou percebendo que sou eu. Eu não sabia que era comigo. Agora que eu sei, porque eu estou estudando. Então, tudo que acontecia em torno dela, acontecia, ela achava que era natural, que podia queimar a lâmpada, qualquer um podia fazer isso, né? Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem suspeitarem, são dotadas de dupla vista. As pessoas que têm um olho no plano aqui físico, o outro no plano espiritual. Então, vê espírito e vê junto com o encarnado, vê situações acontecendo como se fosse assim, duas telas no mesmo computador, uma lado a lado. Então, essa dupla vista que ele se refere. E acha que é normal. Todo mundo faz isso. Nem comenta com ninguém, porque acha que todo mundo tem essa capacidade. E, no entanto, não é. É um médium involuntário. Esses indivíduos são muito dignos de observação e ninguém deve se descuidar de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Então, Kardec está propondo para a gente, para investigar, para ir atrás desse conhecimento, para saber buscar esclarecer. Sim, alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem. Luiz, isso é muito real. Quando o Emanuel tinha 5 anos, vários desses tipos de fenômenos começaram a acontecer na minha casa. Ao ponto de cadeira e mesa voar do segundo andar. E no chão. Na casa da minha sogra também, as portas abriam, fechavam, caixas de sabão em pó se rasgavam. E eu sempre frequentei o meu centro, o centro que tem um trabalho fantástico com os médicos espirituais que são da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. E nós fizemos um atendimento lá, né? No caso, eu fui para saber o que estava se passando. E quem me atendeu na época foi o Dr. José Kleber. Não sei se você já ouviu falar nesse espírito. Nem sei se é assim que pronuncia. E era o Emanuel que estava fazendo isso, sem consciência. E sem consciência. E na época, como a gente estava nessa coisa de mudança de país, foi uma época muito confusa. E o doutor José Kleber, ele achou que o Emanuel era muito novo. E essa mudança, então, é como se, ele falou assim, que isso tudo vai retornar em algum momento, mas aquela hora não era a hora devida. Então, como se ele tivesse, né, adormecido um pouco mais toda essa sensibilidade, né, e para retornar em algum outro momento. Que eu precisaria estudar muito, preparar o Emanuel. Ele também precisa ser, né, conduzido de uma forma mais... Porque isso tudo retornaria em algum tempo. Mas, para as pessoas que não entendem, é assustador. Né? É assustador. Você vê cadeira e mesa voando
cadeira, né, infantil, do segundo andar, que eu morava no segundo andar, e elas voavam. Elas voavam, caíam no primeiro andar. Sim. E é interessante realmente isso, você está nos dando, assim, ilustrando, né, o que de fato acontece. Nós estamos aqui estudando algo e você contribui muito dando esse, né, esse testemunho, vamos chamar assim, porque é exatamente isso. Nessa última frase ele fala: manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Então, olha que coisa. Realmente, esse livro, ele é muito sério, ele é muito digno, né, em termos assim de nos apresentar o mundo espiritual e esclarecer. Então, hoje, você tem a condição de estar podendo falar para a gente, falar, olha, realmente isso é verdade, está aí, ó. Então, eu agradeço aí a sua colocação, e realmente é isso, ele bem conduzido, você imagine a mediunidade que ele vai poder manifestar a benefício das pessoas. O Emanuel deve estar com quanto? Uns 10 anos agora? Hoje ele tem 10. Hoje ele tem 10. E, sim, na época, e até hoje me preocupa, porque eu não sei, né? Eu não sei o que esperar disso, não sei quando isso vai retornar. Se, né, Não, mas realmente um dia. tudo no seu tempo, ele está assistido, você é uma pessoa esclarecida, que não vai internar ele achando que, né, não vai levar num psicólogo, psiquiatra ou sei lá o que, achando que ele tem alguma doença, e isso nós vamos estar vendo aqui agora. Estou até com receio que a gente não vá até o fim hoje, mas tudo isso bem conduzido, e você vai saber como conduzir, com certeza, né, para que ele seja um médium a serviço de Jesus. E ele vai poder fazer muita coisa assim positiva, boa, né, a serviço do bem, com certeza. Bom, vamos seguindo então. Tal aptidão não é em si mesma um indício de estado patológico, então não é doença, pois não é incompatível com uma saúde perfeita. Então, tanto pode, a mediunidade pode sim estar em pessoas com boa saúde, e a mediunidade em si não é uma doença, que é o que a gente falava aqui, que agora Kardec está explicando, né? Se aquele que a possui sofre, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Então, o que ele pode estar sentindo, assim, os sintomas dele, pode ser não dele propriamente, mas de um espírito, por exemplo. Então, não é uma patologia que é dele. Aí ele desenvolve a mediunidade, aí ele passa por um processo de esclarecimento daquele espírito que está acompanhando ele, alguma coisa nesse sentido, e desaparece. Não foi com remédio, não foi fazendo algum tipo de terapia, não. Porque nesse caso é a mediunidade. Nesse caso é a influência de espírito sobre o médium. Então, não é médium, a mediunidade não é doença, né? Então, em alguns casos, pode ser resultado de certa fraqueza física, porém, nunca é causa eficiente. Então, em alguns casos, a pessoa tem o problema, não por causa da mediunidade, porque ela tem o problema e ela precisa se curar. Então, não tem nada a ver com a mediunidade. Portanto, não seria razoável tirar dela um motivo de inquietação do ponto de vista higiênico. Higiênico é assim, de saúde, né? Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela depois de se tornar médium facultativo. Então, ele migra de médium involuntário, pelo esclarecimento, pelo conhecimento, passa a ser médium facultativo, como essa minha amiga que queima a lâmpada quando chega, faz apagar a lâmpada, né? Então, antes que ela achava que aquilo era normal, agora ela sabe que é ela, né? Então,
depois, se ele abusa da mediunidade, depois de ter o esclarecimento, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Eu tive assim, a sorte de ler o livro de Madame d'Espérance, né? E ela conta a vivência mediúnica dela durante cerca de 20 anos. E ela conta como que ela fazia, como que era o processo dela de manifestação, tudo. E ela era médium de efeitos físicos. E quanto que ela abusava da mediunidade sem saber. E muitas vezes ela adquiriu doenças, problemas sérios de saúde, porque ela se deixava, por exemplo, tocar o espírito, ser tocado quando ele estava materializado com o material dela, que era o ectoplasma. E aquilo danificava o corpo dela. Então, eu estou ilustrando de forma a que nós compreendamos o que Kardec está querendo dizer. Só pode acarretar doença se for utilizada a mediunidade de forma inconveniente. E aqui nós estamos tratando de médiuns de efeitos físicos. Porque senão tem gente que pode estar aí com mediunidade de efeitos intelectuais, por exemplo, a gente vai estudar isso aí, tá? A psicografia, eu não vou mais não, porque se eu ficar trabalhando demais, mediunicamente eu posso adquirir alguma patologia e alguma doença. Não é disso que nós estamos falando. Kardec está se referindo a médiuns de efeitos físicos, e que ele precisa ter consciência e regras para que haja manifestação. Então, ele precisa de repouso, ele precisa de regras, né? Ter uma vida regrada, tudo isso, né? Para que não haja esse enfraquecimento dos órgãos aí. E quando ele fala do fluido vital, está falando todo esse material de doação. Então, cansa o médium também, ele tem que repor isso. Aí ele fica trabalhando que nem um maluco, assim, né? Em termos de mediunidades e efeitos físicos. Ele pode sim se desgastar, mas a mediunidade em si não é doença, ainda que seja essa de efeitos físicos. Aí, seguindo no item 162, a razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem, por vezes, sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte dela. Eu lembro de um comentário da Ana Paula falando que as manifestações se davam através de meninas, adolescentes, e elas eram praticamente abusadas com tamanha investigação física que faziam nelas para dizer que não era fraude. Então, as irmãs Fox, por exemplo, elas se submetiam a vexações numa época onde não se podia nem falar certas coisas para, né, pessoas de bom senso, de boa educação, para as mulheres, quanto mais tocar nelas. E eles desnudavam as mulheres, iam as pessoas observar. Então, como ele fala, tais experimentações, muitas vezes feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens da configuração orgânica. Tem o caso de uma médium em Londres, que ela, na época da guerra, ela enchia a sala de manifestações, assim, de aparições, espíritos que tinham desencarnado na guerra. E ali apareciam, no meio das pessoas, caminhando, soldados que tinham desencarnado. E aí, para o governo, não era importante, que era muito importante que motivasse as pessoas para ir para a guerra. E aquilo podia ser uma contrapropaganda, né? Uma propaganda contrária a isso. Então, mandavam soldados, teve um caso que mandaram os policiais indo lá prender ela, e ela estava em pleno transe mediúnico. Eles tentavam apanhar aqueles espíritos
que se desmaterializavam na frente deles, só que danificavam o corpo físico, né? Então, isso que ele fala, as torturas morais e corporais, né? Essas experimentações maldosas, e podiam né, dar margem a esses problemas físicos. E ela adquiriu por esse evento doenças, problemas físicos que acarretou para o resto da vida dela. Então, pessoas que não tinham isso. Então, fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. Então, imagina a seriedade que é isso aí. Então, ele está alertando para isso. Quer fazer experimento? Faz, mas tem que ser consciente e tem que ser muito bem conduzido. E ele fala, o observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios, não precisa ficar aí investigando através do toque, através da agressividade mesmo, né? Aliás, aquele que está familiarizado com os fenômenos dessa espécie sabe que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar uma solução para eles nas nossas ciências exatas. Então, são manifestações que são de outra dimensão, de outro plano, de outra ótica. Então, não dá para fazer comparações ou análise através do conhecimento sobre a matéria física, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Por isso mesmo, de tais fenômenos são mais de ordem moral, devemos evitar com bastante cuidado tudo o que possa exaltar a imaginação. Sabe-se que de acidentes o medo pode ocasionar e muito menos imprudências seriam cometidas caso se conhecessem todos os tipos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e de espantalhos. Então, tem muito mais de misticismo, tudo isso, né, do que é uma realidade, do que é algo real, do que é algo possível de acontecer, né? Que não é loucura, não é epilepsia, não é nada. São manifestações que têm que ser encaradas, que têm que ser analisadas de uma forma, assim, com outra ótica, com esse conhecimento que ele está propondo. Quanta coisa poderia acontecer se generalizarmos a persuasão de que o agente dos referidos fenômenos é o diabo? Isso tinha. Isso é coisa do diabo. Os que espelham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. E quantas pessoas morreram, dado como feiticeiros, né? Então, bruxos, e ia para a fogueira, né? Então, como é perigoso isso realmente? Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Então, percebem como Kardec estava preocupado em dizer que era importante tudo isso, mas tem que ser encarado de uma forma lógica, coerente. Foi como a Dani falou, não é fácil ver cadeira voar, cadeira se mexer, porta bater, todo esse tipo de coisa, porque foge a nossa compreensão, a realidade. Então, se a gente vai e conhece isso, então as coisas acontecem de forma mais tranquila, né? Essa crença terrível é que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Na Idade Média foi foi um desastre, né? Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que não queimavam o diabo, por queimarem o corpo que supunha o possesso do diabo. Então, era isso realmente que esse contrassenso. Se eu quero queimar o diabo, não posso queimar aquele que está fazendo com que o diabo se manifeste. É como, por exemplo, eu queimar minha roupa, tiro minha roupa, ponho fogo, mas eu continuo vivo. Mas queriam queimar a mim, não a roupa.
Então, fazendo uma comparação para que a gente possa melhor explorar isso, o que estava dentro do corpo, entre aspas, né, era um espírito, só que queimavam quem? O médium. Queimavam aquele pelo qual ele se manifestava. E o espírito continuava vivo, né? Só que aí ele se refere ao diabo, né? Tudo isso. Desde que queriam se livrar do diabo, ao diabo é que queria, que era preciso que matassem, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos. A doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Acaba com isso. Isso não existe. O diabo não existe, não tem por que acabar com o médium na fogueira, porque isso é natural. Então, ele acabou com isso. Então, portanto, longe de tratarem para que tal ideia se forme, todos devem combatê-la onde exista. E esse é um dever de moralidade e de humanidade. Bom, aqui nós vamos interromper um pouco para falar de uma coisa interessante que aconteceu aqui em Las Vegas. Existe esse tipo de coisa. Uma pessoa aqui pagou, ou vai pagar, $1,5 milhão. É muito dinheiro. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso. Em fevereiro desse ano, uma pessoa muito rica aqui, chamado Bigelow, né, o sobrenome dele, ele desenvolveu isso no ano de 2000, em meados de junho, ele instituiu um instituto, né, desenvolveu um instituto chamado Bigelow Institute for Consciousness, vamos ver se eu vou conseguir, Consciousness Studies. É um instituto de estudo da consciência. E aqui em Las Vegas, é uma segunda tentativa dele. A primeira ele fez junto a UNLV, uma cadeira aqui que estudasse isso. Não foi para frente. Aí ele mesmo fez esse BICS, né, que é o Instituto de Estudos da Consciência, e o B é do nome dele, né, de Bigelow. Aí, em fevereiro desse ano, ele lançou um concurso, né, para que pudessem ensaios serem, de acordo com o método que ele colocou, em termos de número de palavras e tudo, né, ter um formato, para que fosse a maior evidência, a melhor evidência da vida após a morte. Tá? Então, ele começou com $900 mil, ou melhor, 850 mil, que era assim, primeiro lugar, 500 mil, segundo lugar, 300 mil, e terceiro lugar, 150 mil. Depois ele achou que não era suficiente, ele estabeleceu mais 11 vencedores, no valor de 50 mil cada um. Então, ele queria buscar evidências, isso a nível mundial. Isso aí ficou muito conhecido, tal. Eu acompanhei isso, e eu vou explicar por quê. Mas vamos dizer aqui o que ele propôs. Então, em fevereiro, até o dia 28 de fevereiro, as pessoas se inscreveriam. Até agosto, 1º de agosto deste ano, tudo desse ano, as pessoas enviariam os ensaios. E os vencedores, os possíveis vencedores, eles vão estar sendo anunciados agora, na segunda-feira que vem, dia 1º de novembro. Bom, algumas pessoas procuraram por mim e falaram: pô, por que vocês não concorrem? Poxa vida, vocês têm tanto conhecimento disso, tem trabalhos mediúnicos, tem reuniões mediúnicas. Eu lembro que Kardec sempre colocou: a mediunidade não é para fazer dinheiro, não é para ganhar dinheiro. Isso não é um show, isso é muito mais importante, muito mais sério. Mas eu não podia ficar quieto. O que eu fiz? Silenciosamente, desde fevereiro, eu tenho enviado mensalmente para eles um livro. Comecei com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois um livro, A História do Espiritismo, depois um livro para criança, para falar sobre espíritos, e foi indo, né? E
ao longo de todo esse tempo. O último agora que eu enviei para eles foi a Gênese, de Allan Kardec. Tá? E desde o começo eu falei, isso não tem nada a ver com o concurso de ensaios, né, sobre vida após a morte, e não tenho nenhum interesse em ganhar dinheiro. Então, eu quero mostrar, eu quero enriquecer a biblioteca de vocês com o conhecimento que Kardec apresentou e outros autores, para que vocês possam consultar. Então, é basicamente isso. Estou devendo ainda o livro O Céu e o Inferno, que vai ser publicado no ano que vem. Bom, tudo em inglês, tá? E a minha preocupação é enviar as obras não adulteradas, como a Gênese e o Céu e o Inferno. Só que o Céu e o Inferno vai ter a versão em inglês não adulterada em 2022. E eu já informei eles que agora vai dar uma paradinha até chegar o... Né? Então, eles informam que recebem o livro, fizeram isso algumas vezes, através de telefonema, que todas as cartas eu mando meu telefone, meu endereço, meu e-mail e tal, daqui de Las Vegas. E por que isso? E também por carta já mandaram. Recebemos o livro, tal, agradecemos, tal. Basicamente isso. Então, eles sabem que o meu objetivo é municiar eles de informações fidedignas, informações que a gente tem estudado, né? Me coloco à disposição, tudo isso, mas sem nenhum interesse econômico e sem nenhum interesse de fantasia, de coisa espetaculosa, nada disso. Mas olha só, isso não é a primeira vez que acontece, esse concurso. A Revista Espírita também fala, e por sinal, um livro que eu envio para eles é um compilado da Revista Espírita, no que se refere às manifestações nos Estados Unidos. Então, foi publicado pela Federação Espírita Americana, né? E adquiri esse livro, e é um compilado muito interessante da Revista Espírita, só sobre manifestações, tudo daqui dos Estados Unidos. E curiosamente, nesse livro, nesse compilado, tem um caso que se refere às pessoas que colocaram à disposição $500, na época era muito dinheiro, né? no século XIX, colocaram à disposição para aqueles que pudessem, junto a um grupo de juízes, de jurados, né, ver a manifestação dos espíritos. Olha que interessante. E Luiz, eles já tinham algum conhecimento desses livros, será? Se eles tinham ou não, não sei, não sei. Por que esse senhor ele fez esse BICS, né? Esse instituto? Porque ele teve a esposa dele, que desencarnou depois de 55 anos de casados, né? Ela desencarnou por câncer. Anteriormente, ele teve um filho que desencarnou por suicídio, né? E depois o neto dele, filho desse filho aí, também desencarnou, né? E ele tem essa preocupação. O que vem depois da vida, depois da encarnação? Que ele não chama de encarnação. E para mim é tão óbvio, e agora eu vou mostrar o meu ponto de vista, que eu não sei nem se um dia eu vou ter essa possibilidade de comentar isso com esse grupo. Eu não sei se um dia eu vou chegar até eles, né? Assim, claro, me coloco à disposição, mas eu não posso bater na porta lá. E de demonstrar que, para mim, a vida, na verdade, ela começa antes dessa vida. Não é sobrevivência após a morte, que não existe morte. Então, do meu ponto de vista, pelo que para mim parece muito lógico, é que nós vivemos antes de nascer. Nós já estamos vivos antes de nascer, porque como espírito somos imortais. Então, a experiência nos leva assim à lógica meio que reversa. Para onde que a gente vai quando encarnados? Qual que é o resultado de tudo isso? Quando a gente está na porta assim da reencarnação, ai meu Deus, vou reencarnar. E agora?
O que eu vou passar? Eu sei que eu vou passar por algumas coisas. Eu fiz um planejamento. Então, esse é o ponto. E não depois, porque esse é um capítulo da nossa vida espiritual. Esta encarnação. Então, é uma questão assim da gente enxergar pela ótica correta, que eu imagino, né? Bom, então essa é a curiosidade, tá, que eu trouxe para vocês, que está em andamento e que eu me achei assim na obrigação de municiar eles, de dar informações que não precisa pagar $1,5 milhão. Se alguém for beneficiado, ótimo, né? Utilizar bem o dinheiro e tudo, né? E eu estou muito curioso para saber, porque isso vai ser divulgado e depois eu vou, naturalmente, mostrar algumas coisas que eu puder, assim, ter conhecimento, para que, assim, eu tenho curiosidade, como que vão comprovar isso? Através de... Porque já vem desde 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, vem isso, claro, não está no conhecimento de todo mundo, né? Mas muito bem detalhado. E do Livro dos Espíritos deriva o Livro dos Médiuns, que mostra exatamente como fazer a coisa, né? Então, foge totalmente da prática que hoje está instituída aqui em muitos lugares, principalmente fora do Brasil. No Brasil também, né? Que é cobrar pela mediunidade, cobrar pela atividade mediúnica. Poxa, eu fui longe agora, né? Não sei nem se vai dar tempo da gente comentar alguma coisa, mas pode falar aí o que vocês desejam aí, e a gente pode até voltar nesse assunto, se não for suficiente. Luiz, Oi. só uma pergunta. Você mandou os livros para a Ionelvi? É isso? Ou para esse instituto? Para o Instituto. Ah, Que tá. tenho Só isso que eu tô... registrado, tenho a cópia das cartas todas, né, que enviei a carta de apresentação. Depois que eu percebi, porque inicialmente eu mandei para ele próprio, assim, na expectativa, né, de que ele pudesse ter esse conhecimento, que aqui em Las Vegas tem grupos que se reúnem tratando desse tema, né, e baseado nesse tipo de conhecimento, né, esses livros. Aí, a secretária dele se comunicou comigo dizendo, agradecendo que estava recebendo os livros e basicamente isso, né? E aí eu passei a enviar aos cuidados dela, como ela se identificou, né, pelo nome, pelo primeiro nome, nem foi totalmente. Então eu mando sempre para assistente do Mr. Bigalu, né? E vai para o nome dela e chega lá, porque já me disseram. Como eu tenho tudo isso aí também com aviso de recebimento, eu percebo que eles recebem, no dia que recebem. O último foi agora, há 2 dias atrás, a Gênese, de Allan Kardec. Quem sabe um dia a gente tem a visita deles aí, ou nós fomos visitá-los, enfim. Né? Pois é, quando saiu a matéria, né, porque envolvia, né, esse tanto de dinheiro, quantas pessoas que eu nem imaginava, né? Que engraçado, essas pessoas assim nunca falaram comigo, a maioria delas, sobre nada disso, mas como surgiu a matéria, mandavam mensagem para mim: ah, você não é espírita? Ah, você não está aí? Ah, por que você não? Porque, né, internacionalmente as pessoas ficaram sabendo também. Aí eu falei assim, nossa, quando envolveu, né, a quantidade de dinheiro, de uma certa forma, não chamou tanta atenção para esse assunto. Mas eu não sabia que você tinha mandado os livros, senão eu tinha mandado as mensagens para você dar uma olhada. Eu fiz isso de forma silenciosa, porque a intenção era mostrar, assim, apresentar o espiritismo para esse instituto. Era basicamente isso. Não tinha nenhum outro interesse, nada, né? Porque já existe isso, já tem tudo, já tá mapeado, né? Não tem... eu acho que... Bom, agora fica a curiosidade. Como é que vão comprovar isso? Eu juro para vocês que eu tenho muita curiosidade e vou compartilhar com vocês. Tá? O que eu fiz foi assim, foi enviar uns livros. Basicamente foi isso. Eu acho que não vai ser enganado.
Bom, a Verinha acha isso, mas vamos ver. Existem 6 Não jurados. deu para entender o que ela falou, Luiz. O que a Verinha falou? A possibilidade de ele ser enganado, né? Apareceu um médium falando sobre a esposa, sobre o filho, sobre o neto. É verdade. Infelizmente. Olha, eu acho que a espiritualidade acha meios interessantíssimos. Quem sabe? Exatamente. São 6 jurados e um deles, um desses jurados é aquela mulher que escreveu o livro que deu origem à Sobrevivência Após a Morte, que foi aquela série curta da Netflix. Né? Bom, eu acho que chegou o momento da gente finalizar aí. Agora fica a curiosidade, fica até talvez uma... Mas a gente volta a falar nisso, e principalmente com alguma informação. Então, espere dia 1º de novembro. Tá bom? Deixa eu ver o que a Ana Paula está falando aqui, que eu não... Ah, sim. Pode deixar. Era algo direto para mim aqui. Bom, então é isso. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Uau, que silêncio mortal. Estou dirigindo ainda, se eu fechar o olho, eu bato o carro. Então, faça alguém, por favor. Algumas palavras de agradecimento, basicamente isso. Eu posso fazer, Luiz. Obrigado. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Desculpa, eu fechei meu microfone. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Nós estamos ouvindo. Tá bom. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga que nos trouxe hoje aqui, que está conosco em nossos lares, agradecendo os ensinamentos que tivemos hoje e que possamos colocá-los em prática a cada momento da nossa vida, principalmente na hora de compreender que não estamos aqui sozinhos, que existe um mundo imenso à nossa volta que ainda não conseguimos enxergar, mas que nos ajuda, que nos aponta o caminho e que nos dá a esperança e a sustentação para enfrentarmos nossos problemas diários. Pedimos também por todos aqueles que não puderam comparecer hoje ao estudo, que aonde estiverem possam ser acolhidos pelos seus mentores, por a energia desse grupo e pelas nossas vibrações de paz e amor. Esperamos estar aqui reunidos na próxima semana e mais uma vez agradecidos, encerramos essa reunião. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beijo, boa noite.